Aqui. Começando. Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, eu sou Marcos Goulart e é um prazer estar mais uma vez com vocês e os nossos amigos que nos acompanham esse tempo todo aí, só que agora com a modalidade mais bacana, né? Com os amigos que vocês já vão saber quem estarão aqui. O convite já foi feito e é um momento especial para a gente. Estamos voltando e pretendemos parar quando tivermos 100 anos de idade. Então você vai ter muito tempo para curtir aí com a gente, tá? Nós estamos aqui, estamos hoje no nosso primeiro momento do Lusofando, que é o nome do projeto novo, e que está sendo transmitido agora no Fórum Bracarense, ok? E já vou jogar lá também no Braga Brasil. Então você pode nos acompanhar. Vou deixar o número de telefone para você que gosta de participar, para você mandar um áudio ou o que você está achando. Você pode falar o que você quiser, não tem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá, já tem gente, deixa eu ver. Ó, já tem gente nos acompanhando aqui. Obrigado. Você que está do outro lado, se puder partilhar para todos os grupos, vai ser para os amigos, vai ser bacana, ok? Presença de hoje confirmada do nosso querido, conhecido há muito tempo, o senhor José Ferreira está aqui, nosso amigo. Boa noite. Hoje ele trouxe também outro querido, né? São administradores aí do Fórum Bracarense, Serafim está aqui. Queria que você, já que a gente já se conhece, queria que você apresentasse o Serafim para a gente e para todos os nossos. Sim, o Serafim Pereira é um amigo de longa data, faz parte do Fórum Bracarense também já há uns anos esta parte, do qual é administrador, é engenheiro de profissão e portanto estamos neste projeto já, como digo, há uns anos, conjunto, que tem tido resultados francamente positivos e é nessa qualidade que estamos aqui. Também começar por saudar este programa, o Lusofando. Sim. Lusofando é um nome que me parece até interessante, porque tem a ver com a lusofonia, não é? Portanto, essa é a ideia. A lusofonia, enfim, Portugal tem uma característica, teve sempre ao longo dos 500 anos uma característica muito importante, não é? Porque Portugal foi o país que iniciou a globalização, ao mandar as caravelas para o mar, não é? Sim. Em boa hora, um português visionário que não se podia sair por terra deste espaço geográfico que se chama Portugal, porque tínhamos um exército espanhol bastante potente e bastante forte, e, portanto, não nos permitia ultrapassar a fronteira. E é um português visionário que disse que nós só podemos levar os tais outros mundos ao mundo através do mar. E foi assim que se iniciou a globalização, foi assim que se mandaram as caravelas para as Áfricas e para todo o continente, para os 4 cantos do mundo, como se costuma dizer. E a partir daí, portanto, iniciamos a revolução e criámos a chamada lusofonia. A lusofonia é composta por 7 países
eu penso que esta iniciativa 2 também poderá ser abrangente. Exato. Aos poucos, convidando gente de todos esses países. Mas para já o que nos interessa é começarmos aqui por Braga, uma cidade agradável, simpática, onde uma comunidade brasileira também já tem muita expressão. Muita gente aqui. Com bons resultados, ao nível empresarial e ao nível de fazedores nas várias vertentes. E, portanto, estou convencido que temos todas as condições para iniciar aqui hoje e agora um projeto interessante, e desde já também o meu agradecimento, quer ao Serafim, quer ao Marcos, e depois na segunda parte iremos ter aqui também uma presença, que é um convite, que é muito importante. Pedro Sousa, que foi o recém-eleito deputado pelo Distrito de Braga, e que nos dará naturalmente algumas novidades também nas suas perspectivas para o seu trabalho político em prol da cidade de Braga. É isso. E do distrito. Uma pergunta, vocês que administram lá o Fórum Bracarense, como está aquilo? Vocês administraram bem? Tem havido problemas, né? Sempre tem aquelas... Agora deve estar mais tranquilo, né? Mas um pouquinho antes da eleição, estava acompanhando lá e via que às vezes o pessoal fica um pouco meio agitado por causa dos resultados. Os resultados nunca são bons para todos. Não, né? Gerir uma rede social é muito complicado. É muito complicado, desde logo porque uma rede social é que também acaba por ser o universo daquilo que é a sociedade. E, portanto, nós na sociedade também temos, digamos assim, uma variedade muito grande de pessoas, não é? Filhos de muitas mães, que é aquilo que eu costumo dizer, não é? E quando as pessoas utilizam uma rede social para o bem, e para mim para o bem é entrar com um perfil verdadeiro, intervir com elevação, com propostas, com ideias, respeitando sempre quem está do outro lado da tela, isso nem sempre se observa, não é? E assiste-se muitas vezes à entrada de perfis, não direi falsos, porque eles nunca são falsos, porque tem sempre alguém atrás, mas são um bocado covardes. E, portanto, quando chega a este ponto, nós no fórum não tivemos assim uma preocupação por banir esse tipo de perfis, mas temos sempre cuidado de atuar em função daquilo que eles dizem, daquilo que eles escrevem. E como é isso na rua? Saiu da realidade ali da administração aqui do fórum, agora você está na Praça do Chafariz, sentou ali os dois para tomar um café. Alguém que está lá dentro do grupo e de repente já não está muito assim, gostando das suas participações. Não, eu já tive ameaças. Já? Já tive ameaças. Não concretizadas. Não concretizadas, inclusive até mensagens privadas de pessoas a dizerem que se um dia que me apanhassem na rua, da preferência até na noite branca, para me dar uma encostão e não sei nada disso. Mas vamos ver, mas eu levo isto um bocado numa desportiva, porque as pessoas quando for no Brasil, quando falarem assim, você leva a sério. Pois, no Brasil não tenho sabido. Aqui pode deixar para lá, mano. Eu fui ao Brasil várias vezes, não é? Tenho, digamos, uma ideia do Brasil bastante interessante, tipo uma ou duas experiências, mas nunca tive este tipo de situações. Agora, aqui, no concreto, eu em Braga não sinto animosidade, pelo contrário, até sinto algum respeito e alguma admiração por aquilo que o trabalho que o Fórum faz. Porque o Fórum também vai para além digamos, do espaço virtual. Nós temos o encontro de tocadores de rua, da qual vocês também participam e fazem parte desse seu programa, que é um encontro que este ano vai ser realizado, é o 8º encontro, que é um encontro que foi organizado, foi idealizado por mim e organizado pelo Fórum Bracarense. E este encontro de arte, que este ano não vai ser de tocadores, mas sim de artistas de rua, tem a sua origem em 2014, quando um tocador de rua estava a tocar ali em frente aqui a uma conhecida instituição bancária, no centro da cidade, e foi repreendido pela Polícia Municipal para que desligasse o som e que se fosse embora, no fundo. O homem era um tocador de rua de Barcelos, estava com dificuldades na vida, estava com rendas em atraso, e ele disse que precisava de ganhar a vida, portanto, naquele dia precisava até de dinheiro para comer e que não tinha. E a Polícia Municipal, na altura, aliás, isso é retratado e vai relatado nos jornais nacionais e locais, fez-se ali um movimento popular de apoio ao senhor, porque aquilo gerou ali uma confusão bastante interessante,
que acabaram por depois desmobilizar. E eu assisti àquela, enfim, àquela situação e pensei para mim próprio idealizar um encontro anual de tocadores de rua. E então o que é que eu fiz a partir dali foi andar em contactar todos os tocadores de rua que vinham a Braga e outros contactei-os no Porto, para que num dia concreto ao ano se organizasse um encontro de artistas de rua. Sim. E portanto este evento é um evento que já existe há uns anos, tenho uma parceria com a Associação Empresarial de Braga e portanto estamos, digamos, a lidar com este processo muito bem. Voltando ainda ao início, portanto não tenho sentido a animosidade nenhuma, o fórum está na sua velocidade de cruzeiro. Antes das eleições, de facto, apareceram ali um conjunto de perfis que nunca mais apareceram. Sim. Temos tido cuidado de fazer ali também uma seleção, bloqueando alguns e excluindo outros. Deixa eu só deixar um número de contato. Você que quer participar aqui, quer mandar um alô para o Serafim, para o José, daqui a pouco para o nosso querido que vai estar participando também. Vou deixar um número para você mandar uma voz. Seria bacana mandar uma mensagem de voz, que aí eu vou colocar aqui, ó, vai sair sua voz bonitona do outro lado. E mais para frente, né, quando a gente puder, organizado aí as coisas melhores, você vai poder participar via WhatsApp, que vai aparecer hoje, a sua face. Né? Então, tudo que você falar também vai estar registradão aqui. O número é 912-665-995. Com esse número, você... Opa, valeu. Olha ali que bonitão. Ó, como é que é ter um técnico experiente? Olha lá. É aquilo lá. Participe ao vivo. Se ligou, Zé? Viu? É diferente, né? Só o nosso querido aqui, colaborador, já está no valor de 500 euros. E daqui a pouco a gente vai falar dos nossos colaboradores aqui, nossos parceiros, que já temos alguns parceiros, né? Mas você pode participar pelo número aí, manda um alô por aí, eu vou ver aqui sua mensagem. Se for um áudio bacana, eu vou soltar o áudio e todo mundo vai ouvir sua voz. Você vai dizer o seguinte: eu sou fulano de tal, da freguesia, fulano de tal, quero mandar um abraço e convidar o José para um jantar. Aí a gente vai soltar a voz aqui, ele vai saber o local, vocês vão se encontrar. A mesma coisa do Serafim, pode ser para mim também, eu também aceito o convite. Márcio Cléo, nosso parceiro aqui, que é o Idealize Produções. Beleza? Então fica à vontade aí. Serafim, para você, tem sido a mesma coisa? Você acha que é como é que é a sua ação parecida com o do seu José? Você é mais estressado, você é mais tranquilo? Eu sou mais tranquilo. Mais tranquilo? Só que em termos de exposição, o Sr. José é uma figura conhecida, é o fundador. Sim, do fórum, e é um grande dinamizador. Ele ocupa-se, quem dá vida ao fórum. Sim. Claro que ele tem mais visibilidade e nestes períodos anteriores às eleições isso nota-se. Sim. Mas é bacana, essa participação ela é interessante. Claro, o fórum não é só isso. O objetivo do fórum é participar na cidadania através do instrumento. Dá para entender perfeitamente quando se entra lá e acompanha as publicações e é assim que tem que ser. A gente tem outros grupos, né, também que a gente participa e vê a diferença. O fórum é mais voltado até para a questão política, muito interessante, porque a gente precisa, o José, aproveitar daqui a pouco o querido, que eu vou falar com ele também, falar sobre isso. Eu sinto falta de um representante. Eu não sei, essa falta não é o Marcos que sente, tá ok? O nosso querido aqui também. Nós somos muitos brasileiros e eu sinto falta de um representante, do imigrante, assim, aquele cara que vai lá, que pelo menos que gere um conflito que seja interessante, sabe? Eu estava falando com o Zé ontem, nós trabalhávamos na Câmara dos Deputados e Municipal e tínhamos projetos lindos que dariam muito certo se fossem aprovados. Mas às vezes o prefeito não queria aprovar porque ele tinha que assinar como se fosse dele o projeto. Entendeu? Ou outros vereadores vetavam porque também não era muito interessante, ou até por questões menores que são as partidárias, sabe? Que, na minha opinião, são as menores. Porque se o projeto é bom para a sociedade, não importa o partido. Claro. Isso, no meu ponto de vista, enquanto... Né? Mas
a gente sabe que não é assim. É bom para a sociedade, mas o partido contrário não gostou e tem maioria, e ele vai lá e veta. Isso é muito ruim. Então eu sinto falta, é lógico que eu tô conhecendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais, por causa dessa falta que eu sinto. É porque depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu comecei a me inteirar mais na política de Braga, eu sinto essa necessidade, sabe? Eu penso então que nós teríamos que ter, e se depender de mim, eu começo isso ontem, a provocar um representante, que seja lá quem for, que goste de todos e também dos imigrantes, sabe? Porque que a gente tem coisas, como o Zé nos conhece há muito tempo, desde que a gente chegou aqui, a gente trabalha, a gente tem empresa, o Marcial está com a empresa dele aqui, trabalhando já há anos, trabalha muito bem, nós com a nossa lá, e vários amigos e colegas que vieram para cá e montaram grandes empresas, entendeu? Tem outros que... E os outros trabalham normais nas fábricas, enfim, né? Mas tipo assim, 99,9% que estão aqui estão trabalhando. Isso e contribuindo com uma segurança social que o ano passado ficou bonita. Vocês lembram dos números? Sim. Sabe? Isso já mostra que a gente não está aqui porque Portugal é só bonito. Portugal é dos melhores exemplos do mundo em termos de imigração. Sim. Nos anos 70, Portugal, saíram muitos portugueses para a Europa, mesmo antes, os Estados Unidos, os açorianos, os americanos, claro. os madeirenses, e Portugal sabe receber. E o sentido da imigração, basta ver que os nossos conterrâneos que saíram para a França, para a Alemanha, para esses países, integraram-se. Nós temos, em Luxemburgo são 10% São pessoas que contribuem para a riqueza do país, trabalham, como qualquer cidadão do país, e o mesmo nós temos que aceitar igual, da mesma forma. Toda a gente quer o Brasil, quer... Teoricamente é isso, né? Não, mas é isto pode custar a aceitar, mas com o tempo... Pô, mas me perdoe, mas eu não consigo entender que se foi o primeiro, baseado aqui na primeira fala do Zé. O Zé fica bem, né? Porque a gente já... O Zé já é tu. Tu pra gente no Brasil não é tu, mas aqui já é tu, né? Mas tudo bem. O português ele sempre viajou muito, sempre imigrou muito. Isso, na minha opinião, na minha cabeça, deveria todos os novos, os filhos, os netos daqueles que saíram, tivessem a mente mais aberta em relação a isso. Como meu avô, ele foi desbravador lá no Brasil, foi na África, foi para Luxemburgo, foi para a França, e meu pai também acabou indo, e de repente a gente vê os mais jovens e não pensam dessa forma. Não, olha só, estou falando enquanto brasileiro, enquanto as pessoas falam assim para mim, seu Marcos, o bom que você faça é ir voltar para casa. E eu ouvi isso hoje, de novo. Eu falo, cara, mas eu já tenho a minha residência portuguesa, então eu estou em casa. Mas você entendeu? Esse tipo de apontamentos vai ter sempre. Não estou falando. Sim, alguém que eu não estou falando diferente. Que não vai ter. A pergunta foi, eu disse o seguinte: é que o povo que mais fez, sacou? Os mais jovens, ele já entendeu que o seu avô foi imigrante, o pai. E ele teria que ter uma mentalidade mais livre, mais liberta em relação a você ter um imigrante agora na sua cidade. Lógico que tem uns que incomodam porque fazem algumas coisas chatas e é natural. Eu também trabalhava com os portugueses no Rio de Janeiro e tinha umas ações também que não eram bem vistas pra gente, mas no entanto não tinha essa coisa que acontece aqui de volta para casa. É desnecessário porque, tipo assim, como eu falei, eu já tenho mais de 5 anos, vou andar com o meu passaporte. São situações muito pontuais, mas não transmite, não quer dizer que seja o que pensa a sociedade portuguesa, porque repara, quer os brasileiros, quer qualquer imigrante que vem ter-se, vem vindo porque fala com empresários, precisam de mão de obra. Fala com todos os setores da sociedade. Se não tivesse imigrantes para poder desenvolver o seu negócio, não teria desenvolvido em termos de negócio com a mão de obra que temos, que é escassa. Nós também estamos a sair, nós também saímos. Isto faz parte da globalização. Mas eu ainda acho que ainda penso que os pais deveriam conscientizar mais seus filhos em relação a isso. Porque ainda há muitos jovens agora, principalmente os mais extremistas agora,
Isso aconteceu lá no Brasil e aconteceu aqui agora, aconteceu agora em Itália, porque eu morei em Milão há muito tempo, e também estava para acontecer, eu também morei em Espanha, e lá ainda está mais tranquilo. Mas os extremistas, seja lá qual for o extremo, sacou? Eles têm essa dificuldade de entender. Na verdade, eu acho que entendem, mas, contudo, eles não aceitam mesmo e acabou. Mas, voltando a falar, isso não é só aqui. Eu estou falando daqui porque eu moro aqui. Eu tenho que falar de onde eu moro. Beleza? Eu estou citando Braga porque eu moro em Braga. Mas sempre em Braga. Sim. Eu estou aqui já tem. Pode ser um caso pontual, mas no geral, no dia a dia, não sente isso da sociedade. Olha só, eu tenho um posicionamento mais como é. Eu tenho um posicionamento que eu também não dou muita liberdade, porque eu tenho problema. Não, na verdade, não tenho problema. Eu acho isso eu tenho isso como solução. Eu não admito que ninguém deprecie ninguém. Porque, na minha opinião, estamos todos no mesmo patamar. Vamos respeitar, ok? O senhor lá que tem suas funções eclesiásticas e partidárias é uma coisa. Mas nós estamos no mesmo nível. Na minha opinião, não existe ninguém melhor ou pior do que o outro. Não adianta, não é grana ou não é sem grana, não é porque é empresário, porque é funcionário daquele empresa, não é isso. Para mim, estamos no mesmo nível. Entende? Então, não aceito que deprecie ninguém. Isso pode ser com o Zé, pode ser com você, pode ser com o Marcel. Então, eu já tenho uma posição assim, eu não dou liberdade, mas eu já ouvi na minha loja, eu faço o seguinte, eu já o coloquei para fora. 2 pessoas. Por causa desse tratamento. Olhar para mim e achar que eu estou na condição, eu na minha loja, achar que eu estou na condição de ele ficar me distratando e eu ficar quieto. Sabe? Então, acontece, Serafim, eu estou fazendo essa reclamação aqui porque isso acontece na loja que eu trabalho. O Zé foi lá hoje. Sacou? Uma loja que eu vim, trouxe dinheiro, fiz investimento e trato todo mundo bem. E trato todo mundo bem não é porque eu só estou vendendo, não. Porque eu faço questão de ser assim. Então, quando a pessoa sai da casa dele, vai na minha loja querer me ofender, sabe? Aí eu boto pra rua. Mas isso acontece assim, pode acontecer qualquer um. Sim. Isso é uma questão de educação. Também, né? Educação. É logo por aí. Entrar numa loja para ofender o proprietário da loja não é só... É porque faz... Agora, se há outro pretexto ou outra motivação, temos... Na motivação é o seguinte, chega lá sem a mínima educação. Não é só lá, estou falando da loja que eu trabalho. Sem a mínima educação. Nem cumprimenta. Fala um montão de coisas, e aí eu falo um pouquinho mais devagar porque eu não entendo. Se falar rápido, eu tenho dificuldade de entender. Como se eu falar rápido, como se eu falar rápido, vocês vão ter alguma dificuldade de entender. Dá para você só falar um pouco mais devagar, sempre sorrindo, um pouco mais devagar para eu entender, aí já começam as grosserias. Aí eu, mais uma vez, o último, ô senhor, a parada é o seguinte, eu estou aqui tem pouco tempo, então se o senhor falar um pouco devagar como eu estou falando, aí eu vou conseguir entender o que o senhor quer. Aí ele fez outra grosseria. Eu falei, então a partir de agora você faz o seguinte, eu já entendi o que você quer, mete o pé, não volta mais aqui. E se voltar, eu não vou permitir que você entre. Porque essa grosseria você tem que fazer com ninguém. Talvez você, na sua casa, você deve apanhar da tua mulher, dos teus filhos, ou maltrate sua mulher e teus filhos, e está querendo vir fazer a mesma coisa aqui, e aqui não vai acontecer isso. Estou te falando que aconteceu comigo, ok? Mas não é só comigo. Mas deixa isso para lá, vamos falar das coisas boas de Braga. Sim. Mas fica a reclamação. Vamos falar das coisas boas de Braga, que são maiores que as pessoas, mais importantes, maiores que esses acontecimentos, e isso aí é uma reclamação que você sempre ouve. Sim, mas acabaste de colocar algumas questões que fazem sentido e que devem ser analisadas também. Não é? Portugal foi sempre um país de imigrantes. E neste momento está a ser um país de imigrantes, ou seja, os portugueses sempre tiveram tendência para a imigração, sempre emigraram, por razões históricas, culturais, por várias razões. Sim. Mais acentuadamente na década de 60 e 70, porque foi quando Portugal teve, ou iniciou, ou foi iniciada uma guerra colonial em África, e portanto muitos dos militares portugueses que iam para as guerras nas colónias não regressavam, outros regressavam e outros fugiam, não é?
portanto, e outros fugiam. Portanto, houve aqui sempre uma tendência. Mas Portugal foi sempre um país um bocado fechado, na minha ótica. E, portanto, esta inversão de imigrantes que vem, não foi... Eu vejo-a com bons olhos. Que fique claro, eu vejo que há potencialidades, nós temos que internalizar este conhecimento mútuo de culturas que temos, brasileiros, portugueses, africanos, porque no fundo Portugal teve lá 5 séculos e deixou lá raízes, e deixou lá marcas, e deixou lá um conjunto, e até deixou lá filhos, não é? Houve muitos militares portugueses que deixaram filhos em África. E para lá. E que nunca foram assumidos. Eu próprio tenho colegas... que deixaram filhos em África e hoje nem se lembram que lá tiveram, ou então viraram costas e tudo isto não é um acerto de contas com a história, não pode ser considerado um acerto de contas com a história, mas para esse clima de animosidade também, não sejamos ingênuos, também conta algum discurso político, não é? Portanto, há forças políticas extremadas, extremistas, que tentaram diabolizar a imigração como fazendo parte de todos os problemas pelos quais Portugal está a passar. Isso é falso. Sim. Isso é falso. Sim. No período antes das eleições, circularam pelos WhatsApps e pelas redes sociais um conjunto de vídeos, milhares e milhares de vídeos falsos, fake news, com gente de raça a agredir polícias, a agredir, enfim, até se dizia que violavam mulheres em Lisboa, no Martim Muniz, não sei o que. Isto foi tudo falso. Houve uma central de intoxicação, cujo resultado é o que se sabe, e foi o que se viu. Sim. E vale a pena analisar também esse resultado à luz deste tipo de fenómenos, não é? Porque não há 1,5 milhão não há 1.200.000 fascistas em Portugal. Sim, claro. Nem de estúpidos. Sim. Nem de cretinos, nem de jumentos. Agora, há muita percentagem de muita coisa aqui no meio disto, não é? E, portanto, quando se chama à colação e quando se chama como discurso principal o ódio à imigração, não se está a relevar o aspecto positivo que essa imigração tem. Sim. Nomeadamente ao nível da contribuição económica. Sim. Portanto, isto não está a ser feito. E é por isso que eu digo que nós temos que ser... Em momento nenhum mostrar os números. Não, porque as coisas são feitas. Eu sei, as coisas são feitas de forma manipulada. Vamos lá ver. Mas aí é que falta a vontade também das pessoas entenderem. Porque eu perguntei a alguns amigos conterrâneos seus que vão votar no dia da eleição, já votou ontem, dia 10, né? No dia 11. Votou em quem ontem? Não, votei, tá maluco? Eu não votei, eu não voto. Não, por que tu não vota? É porque é tudo a mesma coisa. Eu falei, pô, mas você se considera um homem de bem? Até falei isso com você, sim. Pô, se você se considera um homem de bem, então você que tem que fazer o trabalho contrário. Porque senão os homens que você fala que são maus é que vão determinar o que você vai fazer na sua vida, pô. Claro. Sabe? Então, se a gente que se compreende, somos pessoas honestas, que dizem que a política partidária não presta, pô, a gente então tem que fazer alguma coisa. Senão vai continuar assim. Claro. Né? Claro. Então, eu questionei isso porque eu também não acho bacana as pessoas só reclamar e falando que os outros não prestam, e ele acha que é bom, mas também não querem participar do sistema. Então, não faz isso aí. Se considera-se uma pessoa boa, vai lá, entra e dissemina a bondade nisso, pelo amor de Deus. Mas não basta ficar falando que está tudo ruim. É muito discutível. Hã? É muito discutível. Não, tudo bem, mas tudo é muito discutível. Por isso mesmo. Mas alguém que se sinta o suficiente honesto, que dizem, estou falando que ninguém seja desonesto, não é isso. Mas que a impressão que essa pessoa que falou especificamente, que eu perguntei, algumas, dizem isso. Então, porra, não acredita no ser humano, não acredita que exista político de verdade. Mas isso, infelizmente, tem sido assim. Isso é recorrente, não é? Portanto, a classe política, quanto mais respeito demonstrar, mais admiração tem, não é? Quando a classe política perde a vergonha, o povo perde o respeito. Mas isto é assim, e portanto depois gera fenómenos de contra-reforma, não é? Okay. E nisso os partidos tradicionais têm aqui umas leituras e têm aqui alguma reflexão a fazer. Na segunda parte vamos falar aqui com o nosso deputado recentemente eleito, Pedro Sousa, que nos poderá explicar também isso de uma forma mais clara e transparente. Mas estou convencido de que isto que é o meu andar e compete às forças moderadas, nas quais nós nos incluímos,
pôr aqui, digamos, tentar aqui fazer alguma pedagogia, porque isto nem entre o céu e a terra não há só pássaros, há muita mais coisa. São exatamente 9 horas, 21 horas e 57 minutos. Eu vou colocar um link aqui, porque não está aparecendo aqui, sei que já estão reclamando, né? Obrigado aí pela reclamação, a reclamação é válida. A gente vai dar uma pausa, né? A gente agradecer o Serafim, a gente vai estar junto muito mais vezes, né? O Zé também, né? Exato. E a gente hoje, infelizmente, queridos, nós começamos atrasado por motivos técnicos também, né? Mas nós vamos aqui fazer um juramento. Como é que se faz juramento? Eu não sei como eu fiz assim. Eu acho que é cadeia. Juramento é assim. Não começaremos mais atrasados os outros, mas eu vou estar avisando. E vamos chegar lá 1 hora antes para deixar tudo organizado para quando der aquela hora a gente vai iniciar. Tá? Então a gente vai dar uma pausa aqui e a gente vai convidar o nosso querido para fazer parte agora da conversa. Eu não vou apresentá-lo porque quem me convidou foi o José. Eu vou fazer as apresentações aí, tá ok? Uma pausa? Voltamos já já. Ok, estamos de volta, são 10 horas, 22 horas, agora sim, ponto no meu relógio. 22 horas, estamos aqui no podcast com nossos queridos convidados, o José, e nós temos a presença também do nosso querido Pedro Souza. Não vou errar dessa vez, errei só 5 vezes, então estou na média. Pedro Souza, deputado nacional do Partido Socialista pelo Distrito de Braga. Olha só, a briga foi boa, querido. É verdade. Né? Foi boa. Isso aí. Nosso querido José vai apresentar você melhor. E depois eu venho com as perguntas. Muito bem. Pode ser? Sim, o Pedro Sousa é o primeiro dos convidados para o programa. Né? Vamos tentar com que este programa também faça referência a outras correntes de pensamento e outras participações políticas, mas hoje, em concreto, eu entendi que devia ser o Pedro Sousa, porque o Pedro Sousa é um jovem, talentoso, é presidente da Comissão Política de Conselhia do Partido Socialista, tem uma experiência bastante vasta na participação autárquica, como líder parlamentar na Assembleia Municipal, tem tido alguma atividade cívica, tem também uma atividade profissional e, portanto, foi uma das referências do partido nestas eleições, das quais também, por voto próprio e por vontade pessoal, porque assim, a política também se faz vontade, claro. Eleito como deputado para a Assembleia da República, que tomou posse a semana passada. Opa. E, portanto, é nessa perspectiva que eu também entendo que este programa deve dar voz aos representantes do distrito e, concretamente, a do Braga, para saber o pensamento político deles, o pensamento social, quais são as expectativas que têm, as propostas que têm, e já agora fazemos nesta segunda parte também um bocado uma análise à situação nacional e local também, porque também não sejamos ingênuos, temos as eleições autárquicas em 2025 e também não podemos passar ao lado dela. Então já está perto. Está perto. Já começamos a... Já. Como funciona aqui o pré-campanha e depois a campanha? A pré-campanha depende muito da dinâmica interna dos partidos. Portanto, há um calendário eleitoral nacional perfeitamente definido, não é? E depois há a dinâmica dos partidos, não é? Os partidos têm os seus órgãos próprios, têm as suas eleições próprias e depois, em princípio, os seus órgãos validarão os nomes dos candidatos, quer às juntas de freguesia, quer à... Aí a partir daí pode ir para a rua? A partir daí, normalmente... Com trio elétrico? Mas o Pedro está aqui e pode explanar essa situação. Como é que foi sua pré-campanha, Pedro?
Eu fico curioso, que realmente eu fico curioso. Nós somos 210 milhões. Então, quando é na época de campanha, você tem quase que isso na rua. Pois. Sabe? Então, quando é um comício, você tem ali, para quando comício vazio, 5 mil pessoas. Aí eu vejo vocês trabalhando na rua. É muito diferente. Eu sei, mas é por isso que eu estou perguntando como funciona para nós, que estamos aqui chegando, queremos entender e participar disso, para não fazer nenhuma coisa fora da dinâmica de vocês. Entendeu? Eu acho que é muito diferente. Eu quero, antes de mais, cumprimentar o vosso auditório, quem nos está a acompanhar, quem nos está a ouvir. E, naturalmente, agradecer a simpatia do vosso convite para cá estar hoje convosco e para conversarmos um pouco da política, da cidadania, da cidade de Braga, da cidade que escolheram para viver. Ainda bem que cá está. Essa é a tradição do Partido Socialista. O Partido Socialista tem, ao contrário de outros partidos, uma vocação de portas abertas. Aliás, Braga é a cidade da porta aberta, tem a ver com a sua história. Nós somos a única, talvez uma das únicas cidades do mundo que tinha uma muralha que teve sempre uma porta aberta, nunca teve porta. Okay. Esta é a história do Arco da Porta Nova. Legal. Porque havia uma fortaleza muralhada à volta da cidade, mas o espírito da cidade é que nunca teve porta. Sim. E portanto a Braga é considerada a cidade da porta aberta, uma cidade que recebe bem, que acolhe bem, salvo algumas raras exceções, como aqui há pouco já falaram, existem. Infelizmente temos pessoas menos respeitosas, que aceitam pior a diferença em todo lado, menos tolerantes. No Brasil, em Portugal, em todo lado. Tem muito a ver com uma base de formação e de valores também, não é? Mais do que qualquer outra coisa. Mas, como o Zé disse também, com um certo discurso político que vai ganhando tendência e não tem apenas que ver com Portugal, tem a ver com movimentos que vão marcando o território, o mundo. Tivemos a vossa última campanha presidencial, não é? Com uma grande polarização, com um país completamente fraturado, partido ao meio. Temos hoje ainda todo o radicalismo trumpista nos Estados Unidos da América, com uma eleição absolutamente fundamental para aquilo que serão equilíbrios geopolíticos no globo, e que estão hoje completamente em aberto, com as sondagens, com as pesquisas, como vocês dizem, muito empatadas, quase com um empate técnico. E, portanto, esses movimentos populistas, radicais, têm vindo a ganhar espaço, e isso aconteceu também em Portugal. Eu acho que o grande mote da reflexão, e aquilo que nos deve ocupar a nós, homens democratas, homens que respeitam a diferença, homens tolerantes, homens que têm uma visão humanista da comunidade, das cidades e do mundo, é sobre o porquê destes movimentos radicais e populistas estarem a ganhar força, sobre em que medida os partidos ditos tradicionais, os partidos ditos clássicos têm responsabilidades nesse crescimento, e também de que forma, mais do que o passado, porque sobre o passado não há nenhuma transformação que possamos fazer, mas a interpretação do passado e do presente para conseguirmos esvaziar e tirar força a esses mesmos movimentos no futuro. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca à política portuguesa nos próximos tempos e que vai, de uma forma muito clara, marcar o debate. E vocês do PS, lógico, claro, já estão, assim, a partir daquele momento, assim, do crescimento do Chega, especialmente, né, que foi a parte mais agressiva assim da campanha, como foi a nossa lá, mas deixa aquilo para lá. A perda do mandato do PS. Qual a análise? Vocês já se reuniram, claro, já tiraram, tem uma conclusão? Claro. Há muitas conclusões, esse é um trabalho sempre inacabado. Sim, mas eu digo aquela que, isso aqui, eu acho que especificamente foi o modelo pior que deu mais errado para que eu acho que há duas ordens de razões que contribuíram para que o Partido Socialista perdesse as eleições e passasse de uma situação de maioria absoluta para ser o segundo partido mais votado e ter perdido as eleições legislativas.
razões internas, razões de questões que têm que ver com a vida do Partido Socialista e que eram controladas pelo Partido Socialista e nas quais o PS tem responsabilidades diretas, e também razões externas, que têm que ver com um conjunto de situações que foram marcando a paisagem mundial, a paisagem política e a paisagem económica, que naturalmente trouxeram disrupções e fazem com que muitas pessoas hoje estejam disponíveis para dar uma oportunidade àquilo que é incerto, a partidos que não têm um vínculo ideológico, uma base ideológica, que não se sabe aquilo que pensam, que são capazes de dizer uma coisa de manhã e dizer outra diferente à 10 tarde. minutos já mudou. Isso, basta... Sim, é mesmo isso. São tão voláteis como o vento. Sim. O vento muda de direção durante o mesmo dia várias vezes e eles fazem Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensa, tu... Como quiser. Pessoal, É igual. Nós você... em Portugal usamos pouco o você, é mais tu. Mas isso não é não, nada... Está certo. Não, está certo. O que você pensa que dá para fazer ainda? Mas com essas pessoas... tudo bem. Eu acho que há duas ideias que são importantes. Sim. Em primeiro lugar, eu acho que havia um cansaço grande relativamente ao Partido Socialista. Sim. O Partido Socialista nos últimos 28 anos governou 22. Nos últimos 28 anos governou 22. E, portanto, governou muito tempo nos últimos 28 anos. Sim. Eu acho que, ainda assim, estes anos foram anos importantes, foram anos positivos. Portugal teve um conjunto de medidas que melhoraram muito a vida das pessoas. Portugal aumentou o salário mínimo nacional em 8 anos 60%. O salário médio aumentou cerca de 30%. Nós tínhamos um desemprego em 2015 de 14%, hoje temos um desemprego de cerca de 6%, estamos em situação de pleno emprego. Nós tínhamos 130% de dívida pública face ao produto interno bruto e hoje estamos, desde há muitos anos, o que não acontecia, abaixo dos 100% do PIB e tivemos o primeiro excedente orçamental em democracia, em 50 anos. E, portanto, houve muitas coisas, muitas, desde a agenda do trabalho digno, desde todos os apoios às qualificações, à formação dos quadros, ao investimento em ciência, em tecnologia, em que Portugal avançou imenso nestes últimos anos e conseguiu convergir com os melhores países da União Europeia em termos de ID, em termos de ensino superior, em termos de investigação, em termos de inovação. Mas, por outro lado, houve um conjunto de questões que ajudaram a que o PS chegasse a este resultado e a esta perda eleitoral. Em primeiro lugar, como eu dizia, razões internas. Sim. O PS faz 6 primeiros anos muito bons, em que teve maioria relativa na Assembleia da República. Isso obrigou a negociar, e essa negociação permitiu que o processo legislativo e a tomada de decisão fosse melhor, funcionasse melhor. E os últimos 2 anos da maioria absoluta em que as coisas manifestamente não correram bem. O PS passou a governar sozinho, sem conversar com ninguém, deu-se pouco ao diálogo, achou que a maioria absoluta lhe permitia decidir, sobretudo, sem ouvir, sem auscultar, ou auscultando menos, para ser mais rigoroso, e as coisas não correram bem. E não correram bem ao ponto de, durante 15 meses, 15 membros do governo, ou seja, 1 ano e 3 meses, pediram admissão ou foram demitidos 15 ministros e secretários de Estado. Sim. Isto, naturalmente, não é algo normal em democracia. Nunca tinha acontecido este número de demissões. Um conjunto de casos que ajudaram a desgastar a imagem do governo e, naturalmente, a forma como termina o processo de admissão do Primeiro-Ministro, com uma investigação judicial sobre a qual hoje há muitas dúvidas, e é muito importante que isto fique claro. É a primeira vez, eu sei que no Brasil vocês têm isto com mais regularidade, mas é a primeira vez que em Portugal os órgãos da Justiça tiveram um papel fundamental na forma como se redesenhou o contexto político no país. O facto de haver uma Procuradora-Geral da República que vem dizer que há suspeitas sobre o Primeiro-Ministro, que muito bem, na salvaguarda da dignidade dos órgãos do Estado, na primeira hora se demitiu, naturalmente, na defesa daquilo que é a credibilidade dos órgãos de governo e dos órgãos de soberania, disse, não, se há uma dúvida que seja sobre a minha credibilidade, eu estou fora. A investigação que faça o seu trabalho. Eu não me vou arrastar um dia que seja
com suspeitas. A minha autoridade não pode estar no inimigo. E isto é um grande despendimento e um grande sentido de nobreza do António. Eu penso que todo mundo acreditou nisso. Sim. É uma imagem assim, mais séria que isso. Acho que não pode. Não, o António Costa é um dos melhores políticos portugueses. O tempo, tenho muito poucas dúvidas, far-lhe à justiça. Mais cedo do que tarde, os portugueses devolver-lhe-ão a confiança que ainda lhe têm. Você acha que com a saída dele ajudou a Não, se me perguntar, eu acho que se ele fosse candidato ganharia novamente as eleições. Tenho muito poucas dúvidas disso. Sim. Mas se ele se demitiu porque havia dúvidas sobre a sua honorabilidade e sobre sobre a forma como ele se comportava face à lei, face ao Estado de Direito, se o processo estava a continuar, ele não iria nunca ser candidato, naturalmente. Este foi o lado que o Partido Socialista teve problemas internos. Depois há problemas externos. Porquê é que as pessoas votam num partido de extrema-direita, sem programa, sem agenda e com uma proposta orçamental que só permitiria ter orçamento de Estado para 3 meses? A proposta orçamental do Chega, aquilo que diz a UTAU, que é a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, é que se o programa do Chega fosse cumprido, o país só tinha orçamento até março. E, portanto, a partir de março, deixaríamos de ter a capacidade de cumprir com as mais elementares funções do Estado. Com educação, com saúde, com os funcionários públicos. E, portanto, o Estado deixaria de funcionar se todas as promessas que o Chega faz, se eles tivessem a responsabilidade de as executar. Desculpa, eu acho que ele já foi responsável por isso. É verdade. Aí a pergunta que eu fazia anterior a você, e as pessoas não pensam? É verdade. Depois, mas porquê que não pensam? E esta que eu acho que é... Não pensaram. Acho que houve um voto de protesto. As pessoas não votaram nem no maior líder, na altura do maior partido da oposição, porque o PSD não cresceu. O PSD não cresceu. Face às últimas eleições, o PSD fez um resultado muito nivelado com as eleições de 2022. Muito provavelmente não ganhariam as eleições. O CDS teve 80 e qualquer coisa mil votos em 2022 e, portanto, se não fosse a coligação, provavelmente não teriam ganho as eleições. Mas a grande questão, e este é o grande tema, é que há muita gente a viver mal em Portugal. Há muita gente a viver mal. E as pessoas revoltam-se quando não veem a sua vida melhorar. As pessoas, quando não veem a sua vida a melhorar, vidas de trabalho, vidas de empenho, vidas de sacrifício, quando não veem as suas vidas melhorar, naturalmente revoltam-se e estão disponíveis para experimentar o incerto, para experimentar aquilo que não conhecem. Portugal tem 5 milhões e meio de trabalhadores. Desses 5 milhões e meio de trabalhadores, há 2 milhões e meio de portugueses que ganham menos de 1.000 euros por mês. Portugal tem 3 milhões e meio de pensionistas. Desses 3 milhões e meio de pensionistas, há 2 milhões que têm reformas ou complementos sociais de menos de 400 euros por mês. Nossa. E, portanto, esta é a dura e a crua realidade do porquê de haver tanta gente disponível para experimentar soluções que não têm nenhuma base de credibilidade, só que é um sentimento de revolta e de não ver a vida das pessoas melhorar, que faz com que estejam disponíveis a dizer assim: estes senhores, nos últimos 50 anos, o país melhorou muito. Como melhorou o Brasil também, em muitas questões. Portugal, há 50 anos atrás, tinha 20% de taxa de alfabetização. Tinha 80% de analfabetos. Depois de 38 anos de ditadura. Portanto, Portugal melhorou de uma forma, em termos daquilo que era a saúde materno-infantil. Portugal, a taxa de mortalidade era incrível. Antes de termos um Serviço Nacional de Saúde, que foi fundado em 1979 por ação do Partido Socialista, Portugal é um dos países em que mais se morria no mundo em termos de saúde materno-infantil. Em que mais crianças, no nascimento, crianças e mães morriam no mundo. Hoje temos o 7º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Hoje temos o 3º país, segundo o Observatório de Segurança das Nações Unidas, o 3º país mais seguro do mundo, com menor índice de criminalidade. E com coisas menos boas, como disse, são estas coisas boas também que fizeram com que vocês escolhessem vir para Portugal, vir para Braga e viver neste pedaço de paraíso que nós temos aqui à beira-mar. Eu sou do Rio de Janeiro, é uma tranquilidade. Isso aqui é um paraíso. E, portanto, eu acho que as duas questões são um pouco estas. Primeiro, um lado
de erros, Sim, da responsabilidade claro. do Partido Socialista, Sim. e outro lado de frustração, de gente que vive menos bem. Será que esse 1 milhão... Tudo isto, Sim. e eu acho que é importante sublinhar Sim. isto, tudo isto, de alguma maneira, elevado a um expoente de dificuldade, por circunstâncias que nos últimos anos trouxeram ainda mais dificuldades à vida das pessoas. Sim. Uma pandemia. Uma guerra na Ucrânia e hoje alargada também ao Médio Oriente, Sim. que trouxe um contexto inflacionista brutal. O cabaz de preços, não vamos aos outros, o cabaz de preços, o cabaz de compras da comida, desde 2019 para cá, aumentou 40%. É. Os preços daquilo que é fundamental da comida aumentou 40%. E em muitos produtos que são de consumo diário, o azeite aumentou 219%, o açúcar aumentou 120%, o óleo de cozinha 54%, a carne 51%, o pão 42%, os ovos 40%, o leite 40%, os cereais 38%, a manteiga 24%. Ou seja, a vida está mais cara. Sim. Os salários não acompanharam esta questão do aumento do preço de vida. As pessoas trabalham e não veem a sua vida melhorar. O que, somado a um conjunto de confusões e de atrapalhadas que não ajudaram à imagem do governo, criou aqui um caldo que permitiu que o PS passasse de uma maioria absoluta para um resultado, e é importante que se diga, o Partido Socialista perde eleições, mas mesmo a perder eleições faz o seu segundo melhor resultado de sempre em eleições que perde. Faz quase 29%, 28,6% ou 28,7%. E em casos em que o Partido Socialista perdeu eleições legislativas, este é apenas o segundo pior resultado de sempre. O segundo peço desculpa. E este é o segundo melhor resultado de sempre. Quando perdeu. A única vez que teve um resultado superior em caso de derrota foi o António Costa, em 2015, que perdeu eleições para o Passos Coelho, mas teve 31% e conseguiu formar a maioria à esquerda, que governou entre 2015 e 2019. E, portanto, eu diria que a melhor forma, acho que ainda vamos a tempo, não tenho dúvidas nenhumas, que muito deste voto no Chega não é um voto estrutural, é um voto claramente de conjuntura. Mas você acha que a grande maioria votou mesmo sabendo que não ganharia? Ou estava acreditando? Que... Não. Acho que foi um voto mais de protesto do que outra coisa. Sim. Eu acho que se nós formos olhar para aquilo que é o Parlamento, eles têm 50, mas têm 50 de 230. Eles têm 18% de 100%. Ou seja, para aqueles 18%, iliberais, racistas, fascistas, xenófobos, radicais, há 72% de gente moderada, sim, humanista, claro, progressista, respeitadora de todos os credos e de todas as raças e de todas as formas de olhar para o mundo e para a organização da família. E, portanto, eu acho que foi mais um voto conjectural do que estrutural. Acho que vamos mais do que a tempo de atacar este fenómeno, mas aquilo que, em particular, PS e PSD fizerem nesta legislatura contribuirá para o Chega poder ter um contexto de crescimento ou ter um contexto de arrefecimento. Sim. Disso tenho muito poucas dúvidas. Sim. Como você vê, como você me explica para nós, que estão menos entendidos, a participação agora do PS no governo? O PS, em primeiro lugar, não é membro do governo. Sim, exato. Mas eu até brinquei outro dia. O PS perdeu, mas ganhou. Fiz uma brincadeira não sei. Isso. O PS foi... Perdeu, mas ganhou. O PS, individualmente, se não houvesse AD, sim, o PS teria sido, muito provavelmente, o partido mais votado. Sim. Individualmente. Você acha que teve confusão no AD e como? Eu acho que isso não é... Eu acho que isso, sinceramente, não é o fundamental. Não, acho que isso é lateral, isso não resolve nenhuma questão. O PS disse sempre, e o secretário-geral do Partido Socialista disse sempre, que só formaria o governo se tivesse a possibilidade de apresentar ao país uma solução estável. Ou seja, se entre o centro, a esquerda e a esquerda tivesse pelo menos 116 deputados. Ora, isso manifestamente não existe. Há claramente uma maioria de direita, da direita conservadora e moderada, juntamente com a direita radical e liberal do Chega.
E ao Partido Socialista cumpre de fazer oposição. Sim. É importante nós esclarecermos que na vida política ser poder é tão importante como ser oposição. Sim. Uma oposição construtiva, exigente, escrutinadora é tão importante como o exercício do poder. Eu acho... A qualidade da democracia faz-se com bom poder e com boas oposições. Sim. Quando normalmente falta boa oposição, temos mau poder. Eu ia falar agora. A oposição, eu acho que é o melhor remédio para a situação. Porque se tem alguém fiscalizando de fato ali, vai fazer a outra parte funcionar. E essa questão da oposição do PS, que foi declarado logo no momento seguinte, e isso, na minha opinião, tá? Eu tô chegando, procurando entender, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu achei que foi muito bacana o posicionamento aqui. Sim, o Partido Socialista será oposição, é o seu papel. Isso não quer dizer que não esteja disponível para negociar questões fundamentais para o país, nomeadamente aquelas que tinha no seu programa. Um partido político, e um partido político que tem a tradição que o Partido Socialista tem, que esteve nos momentos mais importantes da história democrática portuguesa, que tratou e que fez a adesão de Portugal na altura à Comunidade Europeia, um partido que constituiu o Serviço Nacional de Saúde, na altura apenas com o apoio do Partido Comunista Português, com o voto contra toda a direita no Parlamento. Tem uma história de grande responsabilidade e, aliás, o PS demonstrou e iniciou esta legislatura dando sinais dessa responsabilidade. Quando a direita não conseguiu eleger o Presidente da Assembleia da República, o Partido Socialista, sendo a oposição, disse: está em causa o funcionamento do Parlamento, está em causa a dignidade do funcionamento do Estado, dos órgãos de soberania, e nós não vamos continuar a arrastar o país neste triste espetáculo. E, portanto, o Partido Socialista coloca em cima da mesa uma proposta e uma solução para abandonarmos este impasse. Eu acho que esta deve ser a linha do Partido Socialista. Governar de acordo com o seu programa, de acordo com aquilo que apresentou às pessoas, de acordo com as suas propostas, de acordo com aquilo que são as suas soluções para o país. E se o Governo estiver disponível para, nas áreas fundamentais, convergir e aproximar-se das propostas do Partido Socialista, naturalmente que contará com um interlocutor construtivo e responsável para o país. Se o Governo tem a obrigação de governar e de garantir uma maioria no Parlamento pela via da negociação, e que tem na direita, porque é um partido da direita e do centro-direita, os seus parceiros preferenciais, e entender que tem que cumprir o seu programa sem o negociar com o Partido Socialista, naturalmente não se pode surpreender que o Partido Socialista tenha qualquer obrigação de lhe dar a maioria que o povo português não lhe deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estão dizendo, as notícias dizem que o governo garante aí 2 anos. Eu não sei. Eu vou lhe dizer. O que você acha? Eu vou lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu não sou político, mas neste momento estou como político. Sim. Eu acho que políticos somos todos na nossa dimensão da vida, na nossa dimensão cidadã, na nossa dimensão em que discutimos a polis, a cidade, a comunidade. Mas neste momento eu estou com uma função política e, portanto, eu tenho muito pouco jeito para a adivinhação. E, portanto, se me perguntar se eu vou entrar numa lógica quase de Nostradamus, Zandinga, eu tenho pouco jeito. Eu vou-lhe dizer o que eu acho e sei que no Partido Socialista há hoje várias sensibilidades. O Partido Socialista é um grande partido, é o maior partido português e, portanto, tem muitas sensibilidades e muitas visões dentro do seu seio. E há gente que entende que nós não devemos dar mais tempo a este governo do que aquilo que seja a sua capacidade para encontrar equilíbrios no Parlamento e, sobretudo, com uma linha vermelha que ontem o secretário-geral do PS, o Pedro Nuno Santos, deixou muito clara na entrevista à CNN, que é: o Partido Socialista está disponível para fazer acordos e para fazer cedências, desde que respeitem o seu programa. Nós, quando nos candidatamos à governança do país, apresentamos um programa, apresentamos um ideário, apresentamos um conjunto de propostas fundamentais. E, portanto, não vamos a votos apenas homens e mulheres de cara bonita, mais simpáticos ou menos simpáticos. São as propostas, são as ideias, são as políticas públicas que nós defendemos para a nossa comunidade que vão a votos.
E, portanto, não podem pedir ao Partido Socialista que se mantenha ao lado de um governo se as suas ideias são, no fundamental, diferentes daquilo que nós defendemos. Portanto, aquilo que eu acho, se me perguntar, é que eu acho que há aqui um equilíbrio que é difícil, mas que é o equilíbrio que deve nortear a ação do Partido Socialista. E que tem que ver com o quê? O Partido Socialista deve, por um lado, contribuir, na medida do possível, para a estabilidade. A estabilidade é um valor. Os portugueses querem estabilidade. Os portugueses não querem eleições de ano a ano ou de 2 em 2 anos. Isso não contribui para aquilo que é a normalidade do processo democrático. Isso não contribui para desafios muito, muito grandes e fundamentais para a transformação do país, num conjunto de reformas que estão em curso e que devem continuar sem constantes impermanências. Estamos a falar do final, porque ainda temos em curso algumas gavetas finais do último ciclo do quadro comunitário de apoio de Portugal 2020. Estamos a falar do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, que foi um programa, é importante que se diga, que António Costa conseguiu defender e aprovar na União Europeia. António Costa é um dos grandes estadistas e é por isso que hoje é considerado como um putativo nome para Presidente do Conselho da Europa, porque foi ele que defendeu em resposta à pandemia e foi muito a sua voz e a sua credibilidade que ajudou a que a Comissão Europeia aprovasse aquilo que se chama a bazuca, milhares de milhões de euros para reativar as economias no pós-pandemia do Covid-19. E também já está hoje em programação o próximo ciclo do quadro comunitário de apoio dos fundos europeus, que é o Portugal 2030. E, portanto, eleições de 2 em 2 anos, permanentes, interrupções legislativas, não são boas para ninguém, porque aquilo que não é bom para o país, para a economia, para os diferentes sistemas, para os diferentes setores, não serve a generalidade da sociedade portuguesa no seu todo. Depois, eu acho que, dito isto, não pode haver, naturalmente, estabilidade a toda a força. Porque o Partido Socialista, para garantir estabilidade, não pode romper nem trair o 1.800.000 portugueses que acreditaram nas suas propostas, nem pode também pôr em causa aquilo que é a tal linha de coerência que tem que ver com o programa que foi apresentado ao país. Dito isto, eu acho que há aqui um elemento sobre o qual todos devemos pensar. A agenda da direita, da extrema-direita, radical e populista, é uma agenda que vive muito bem no contexto da confusão. Alguém que pode dizer tudo e o seu contrário, vive muito bem em contextos de confusão. Vive muito bem em contextos de permanentes eleições, permanentes confusões, permanente interrupção legislativa, mau funcionamento das instituições democráticas. E, portanto, eu acho que quer PS, quer PSD devem, no plano da negociação, fazer, isto é uma opinião pessoal que vincula, não é o partido, mas, na minha perspectiva, PS e PSD devem procurar, em negociação, em debate e em diálogo, burilar as suas propostas dentro daquilo que é possível. Há áreas em que nós manifestamente nos separamos, mas dentro daquilo que é possível devem burilar as propostas para as tornar o mais confortável possível para ambas as partes, porque eu acredito que quanto mais durar este ciclo político, quão melhor nós conseguirmos responder aos problemas das pessoas e quão mais capazes nós formos de melhorar a vida das pessoas, mais nós teremos capacidade para esvaziar e diminuir o Chega nas próximas eleições. E é preciso. E é preciso. Porque os caras deram um volume muito interessante. 18% é um resultado grande e que merece atenção. Atenção e reflexão. Ok, nós estamos aqui no Lusofando. Ó, que bacana. Quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão nos acompanhando aí, nossos amigos, agradecer a presença do nosso sócio, né? Desde, olha quantos anos eu estou aqui, conheci o senhor José, foi a cultura que nos apresentou, a gente tem que falar depois de um pouco dela, né? E eu queria depois marcar mais uma conversa com o nosso querido,
né? Porque eu queria falar um pouquinho de Braga. Sim, temos isso. Acho. Hoje fomos tanto à política. Porque nós já estamos aqui 22 e 32. Hoje fomos tanto à política nacional e esquecemos Braga, e Braga é fundamental. Sim, mas não é porque não esqueceu, porque era importante a gente esclarecer esses pontos também, né? Mas eu queria já deixar aí uma agenda com você, depois você dá uma olhada aí. Com todo gosto. Para a gente falar especificamente de Braga, você me contar tudo de Braga, eu preciso saber de tudo. Desde que o tema seja Braga, a minha agenda está sempre disponível. Exato. Então a gente vai fazer isso, tá? Para a gente estar inserido nesse contexto aí. Como falei no início, você ouviu, eu sinto a necessidade de ter um representante. Claro que sim. Sabe, nós imigrantes assim. Eu tenho muito gosto e o Zé sabe, conhece-me há muitos anos. Eu tenho uma vida cívica muito intensa, desde o dirigismo associativo desportivo, desde intervenção social. Eu fui o coordenador do movimento jovem Timor Livre, pela libertação de Timor-Leste, há muitos anos, no final dos anos. Tem muita coisa para contar, então. No final dos anos 90, e eu tenho um percurso de muitos anos de atividade na comunidade. E eu fico muito feliz por ter a oportunidade de representar no Parlamento, na Assembleia da República hoje, como também com as funções que tenho enquanto Presidente do PS em Braga, toda a comunidade brasileira e todas as comunidades que vivem em Portugal. Ao contrário do que alguns querem fazer passar, uma imigração que viva com respeito pela lei da República Portuguesa é sempre bem-vinda. E Portugal é hoje uma bela praça da diferença, uma bela praça de diferenças, feita de muitos homens e muitas mulheres, por onde, noutro tempo, Portugal andou. Sim. E, portanto, ter memória e ter respeito por aquilo que é o percurso histórico da República Portuguesa e da nação portuguesa é sabermos acolher e integrar bem todos aqueles que nos dão o prazer de escolherem o nosso país. E a gente agradece, né, Marcelo? A gente agradece. Quero agradecer a presença do nosso querido Bruno... Aí, agora eu fui brincando. Agora eu fui brincando só para ver quem ia falar. O Zé ficou vermelho. Nosso querido Pedro Souza, deputado pelo Partido Socialista do Distrito de Braga. Eu queria já, antes de você ir embora, a gente marcar uma próxima data, que eu preciso mesmo que você fale de Braga pra gente aqui com mais tempo, ok? Eu queria agradecer também ao Zé. Gostava só de fazer um último apelo à comunidade brasileira que vive em Braga, para que se mantenha atenta, que se mantenha interessada, que participe, que vá participando também, através das suas iniciativas, porque Braga se tem contado com esta comunidade para o seu engrandecimento e, portanto, faz todo sentido que essa comunidade se interesse também pela realidade local. Exato. E esses momentos é bacana que isso desperta curiosidades, pelo menos, e depois também as pessoas vão estudando, conhecendo um pouquinho mais e vão se inteirando. E eu vou estar sempre falando, eu falo isso no meu trabalho, nos meus trabalhos, enquanto eu sou músico aqui também. Muito bem. Então, nos meus intervalos, eu sempre falo, a gente mora em Braga, precisamos de um representante aqui, eu vou fazer um desabafo, enfim, eu faço isso nos meus intervalos. Aqui, quando eu estou em Braga, quando eu estou em outro município, essa semana a gente tocou em Valença, por exemplo, lá, não porque a gente não mora lá. Valença é uma bela terra. Sim, uma festa Alto Minho, exato. O Presidente da Câmara é um grande autarca do Partido Socialista, é o Zé Manuel Carpinteiro, e portanto também fica aqui um abraço para o Zé Manuel Carpinteiro, que é um dos bons representantes do PS no poder autárquico. E foi também deputado na Assembleia da República. Ai, que bacana. Então, mais uma vez, Serafim, obrigado. A gente vai se ver mais vezes. Obrigado. Tá bom? Quero agradecer nossos parceiros, né? Idealize Produções. Olha a caneca bacana. Aqui, quero ver quem... aqui, desculpa. Quero ver. Tem aqui também. Tá virando para as duas. Vai rolar um sorteio, né? De uma caneca dessa depois, não vai? Que bacana, Zé. Aí. Bem bonita. Muito bem. Nosso primeiro parceiro, Idealize Produções. Quero agradecer o Marcelo. Ok? Obrigado mesmo. Vamos agradecer. Hoje nós estamos aqui no espaço Idealize, que é uma empresa que cuida da sua empresa. Ó, que bacana. Que precisar da sua empresa de marketing, eu Idealize. Não tem um site, Idealize faz o site.
quer trabalhar nas redes sociais, idealiza e cuida disso. Quer, enfim, tudo de marketing e produções é com a Idealize, ok? Quero mandar um abraço também para os nossos amigos músicos. Nós temos vários amigos nos ouvindo aí, as bandas de Braga, todas elas, e principalmente as nossas, né, que a gente participa. Né? Nós temos um grupo de forró chamado Fulô do Agreste, que é só forró, o Zé conhece, a parte nordestina do Brasil. Nós temos o Luso Batidão, é o nome. Luso Batidão, que é mais interior, São Paulo, na região dele ali, que é a música mais sertaneja, que é mais ali, né? E nós temos também uma festa que vai rolar, que eu vou passar depois, que é a festa que é do sul do país, que é a onda mais europeia, né? É, exatamente. Né? Que vai... O estado de Santa Catarina. Exato. É de Paraná para baixo. Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina. Porto Alegre, Pomar, toda essa zona do sul. Exato. Do Marcos também, que é outro grupo, enfim, e tem vários. Mas enfim, a gente quer agradecer mais uma vez, queria que você mandasse um abraço para todos os seus amigos, colaboradores lá também, do pessoal que trabalha com você na Câmara, e que a gente se encontre mais vezes. Foi um gosto cá estar, eu acho que todos os fóruns, nomeadamente estes fóruns, que são os fóruns da nova comunicação, daquilo que é a comunicação menos formal, a que durante muitos anos nos habituamos. Estes novos fenómenos são hoje fundamentais e hoje chegam a muita gente. E, portanto, da nossa parte, da minha parte, tanto a nível pessoal como a nível da representação do Partido Socialista, foi um prazer poder contar com o vosso convite, estar cá convosco, ouvir, partilhar, aprender convosco e, certamente, até porque há aí um caminho do futuro para fazer relativamente a Braga, que teremos aí novas oportunidades em breve. Muito obrigado a todos. Valeu, agradeço. Queridos, então, fica assim, a gente vai se ver próxima semana, ok? E com um movimento parecido com esse, só que agora a gente vai começar na hora certa, né? Peço desculpas de novo pelo atraso, mas semana que vem a gente volta com mais assuntos, tem assunto que não acaba mais. O nosso objetivo é fazer 3 vezes por semana. Mas a gente precisa também dos parceiros. Então, se você quiser ser parceiro nosso, é só mandar um alô aí, que a gente vai te explicar como funciona. E quantos mais parceiros, a gente tem mais horário disponível. Tá? Então tá assim. Zé, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Um abraço. Idealize, um abraço a todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Tamo junto. Lusofando. Zé, vamos embora? O Zé tem o meu contacto, precisar. A sala a gente precisa ver ontem. Só um pouquinho que eu vou abrir lá. Só um pouquinho. Temos que ver